Diante dos cultos de oração, Deus tem sempre falado comigo para trazer à igreja, irmãos, o poder que tem uma oração, a importância de uma oração, né? E como que nós devemos nos comportar diante das nossas orações. Lê comigo lá em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. Aí ele continua e fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, note que a primeira diretriz que o nosso Deus nos pede aqui, que é? Que nós não nos comportemos como pessoas inquietas. Ele começa lá, ó: não estejais, não sejamos inquietos. Algumas traduções usam a palavrinha ansiosos, que é a mesma coisa. Então a primeira diretriz que Deus nos dá é: não sejamos pessoas ansiosas, inquietas. Porque guarde algo, irmãos, a ansiedade, a inquietação, ela não é de Deus, ela não provém de Deus. Uma prova disso está escrita em Mateus 6, 25 e 26, diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, inquietos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então a pessoa que tem inquietação, ansiedade, ela não deposita sua confiança no... E o Senhor Jesus, ele fala assim para nós, ó: não seja inquieto, não seja ansioso por nada nesse mundo aqui. Por nada, nada nem ninguém, coisa alguma desse mundo. É só isso que ele pede para nós. Então, irmão, se diante disso daqui nós nos autoanalisarmos e nós percebemos que nós estamos sendo ansiosos ou inquietos aqui nessa terra de vivente, estamos ansiando tanto coisas aqui nessa terra, guarde algo, tem algo na gente que precisa ser mudado. Porque ele pede para que nós não sejamos inquietos e ansiosos. Você quer um exemplo de que a ansiedade não é de Deus? Pega uma pessoa que vai no médico e às vezes o médico diagnostica ela, dá o diagnóstico dela e fala assim, ó: você está com crise de ansiedade. Ou às vezes você chega lá mesmo e fala o quê? Que você tem crise de ansiedade. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai te fazer é te dopar com remédios fortes, na qual a sua sobriedade já não vai estar mais em você. Você não vai estar em sã consciência para decidir tais coisas. Mas ele te dá algo que faz com que você pare aquela ansiedade, que é uma coisa momentânea. Agora com Deus não. Com Deus, quando ele tira a nossa ansiedade, irmãos, você não precisa ficar repetindo, não. Quando você reconhece que você é uma pessoa ansiosa, agora o médico não, ele te dá. Se aquilo não adiantar, ele te dá. Eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou aqui apregoando contra a medicina, tá? Estou só fazendo uma comparação de que a ansiedade não é de Deus. E se nós somos pessoas ansiosas, às vezes nós temos que pedir ajuda primeiro para Deus, né? Depois, mas cuidado, porque tem coisas que a gente pode ingerirmos ou pode fazer mal para nós mesmos. Então aquilo lá ele só vai aumentando para que pare aquele momento de ansiedade na sua vida. Amém, irmãos? Mas continuando lá o texto lá que não estejais inquietos, mas ele pede para que nós troquemos as nossas ansiedades pelas vossas porque é o termo que ele usa, ó: antes, né? As vossas petições sejam em tudo conhecidas. Então ele falou, ó: não sejais inquietos e ansiosos, mas primeiramente, antes disso, faz sabido de mim aquilo que você quer, as tuas petições. Deu para entender a parte desse versículo? Então ele falou, ó: não seja ansioso. Antes de você ficar ansioso, ó, antes, o que você faz? Faça sabido de mim as tuas petições. E olha a diretriz, irmãos, que Deus nos dá, como que tem que ser as nossas petições. Ele fala ali embaixo, ó: as nossas petições, elas devem ser, primeiro, sabidas, né, conhecidas diante dele, né, através dele, né, diante de Deus, através da oração e súplica e com ação de graças. Então, irmão, se está vindo ansiedade, deixa ela e primeiro traga a Deus as suas petições, faz sabido diante dele. Mas ele não nos dá uma diretriz. Não é só vir aqui e pedir.
eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o que. Não, como que nós temos que fazer a nossa petição? Como que ele nos ensinou? Oração e súplica com ação de graças. Então nós temos que colocar o joelho no chão, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, e orar. Então nós já aprendemos que nós temos que orar como pobres de espírito. Senhor, o Senhor não é obrigado a nada, mas se tu queres, tu podes. Como que? E na súplica do Espírito, Senhor, está escrito. Eu quero um carro porque está escrito que eu quero um carro. Aonde está escrito? Mas Deus sabe da nossa necessidade. De repente você precisa de um carro para algo na tua vida. Amém, irmãos? Aí ele termina e fala assim para nós, a última diretriz, ele fala assim, com ação de graças. Você sabe o que significa essa palavrinha, com ação de graças? Tudo com agradecimento. Sabe o que ele está falando? Ora para mim, como pobre de espírito, na súplica de espírito, e agradecendo a mim, porque se eu fizer, você vai agradecer, e se eu não fizer, você vai continuar agradecendo, porque a Bíblia diz que em tudo dai graça. Irmãos, agora olha que mais lindo isso. Quando nós oramos dessa maneira do Senhor, que nós nos comportamos como pobre de espírito, na súplica do Espírito, e agradecendo Ele, se Ele está fazendo, ou se Ele não está fazendo, dando graças a todos, olha o que Ele faz nas nossas vidas, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele ajuda a guardar, irmãos, o nosso coração e eleva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a ver o Filho e crer. Que as nossas orações sejam com propósito, irmãos. Amém?